Boa tarde, estudantes dos cursos técnicos integrados em agropecuária, alimentos e eletromecânica. Inicia aqui uma aula não síncrona sobre o tema, de acordo com a unidade do PPC do curso, o Brasil e a grande comunidade mundial. O objetivo dessa aula, então, é discutir essa temática. Para tanto, nós vamos nos valer de uma entrevista que foi dada pelo professor Bruno Hendler para o Instituto Humanitas da Universidade do Vale dos Sinos. Nessa entrevista, o professor Bruno Hendler analisou, em meados de 2020, quais seriam os prognósticos para o nosso mundo após a pandemia da Covid-19. Apesar dessa entrevista já ter mais de um ano, ela traz elementos muito importantes para a gente pensar não somente o Brasil, mas o mundo, em termos geopolíticos, socioculturais, sanitários, ambientais e etc. Então, o objetivo geral é compreender os aspectos geopolíticos e socioculturais da conjuntura global contemporânea, com destaque para o papel do G2 no mundo pós-pandemia e os desdobramentos econômicos, políticos e culturais da crise da Covid-19. Então, nesse sentido, a gente utiliza uma entrevista, como já foi dito, com o professor Bruno Hendler, que foi concedida ao Instituto Humanitas da Universidade do Vale dos Sinos. O professor Bruno Hendler é um docente da Universidade Federal de Santa Maria. A entrevista afirma, tem como título uma frase desse professor durante a entrevista, que é: o mundo pós-pandemia gravitará em torno do G2, Estados Unidos e China. Daí há uma epígrafe aqui, que é: as sociedades humanas são tão culpadas por não prever a Covid-19 quanto foram a época da peste negra na Idade Média ou da gripe espanhola no começo do século XX, diz o professor. Então, essa provocação inicia a entrevista para a gente pensar qual é a culpabilidade do ser humano, em termos de prever a Covid-19, em que medida isso é possível, em que medida não é algo que dá para se afirmar. Bom, o mundo pós-pandemia gravitará em torno do G2, Estados Unidos e China. A rapidez com que a pandemia de Covid-19 se alastrou e atingiu a maioria dos países do mundo tem suscitado inúmeras teses sobre qual será o futuro da globalização e dos processos que estavam em curso em relação ao futuro do trabalho, às desigualdades sociais, à capacidade de enfrentamento das mudanças climáticas e ao papel dos estados na gestão das crises subsequentes. Culpar a globalização pelo contágio global de Covid-19 é tão infantil quanto culpar os navios a vapor que dispersaram o vírus da influenza em 1918, ou culpar as caravanas do comércio que dispersaram a peste negra entre a Ásia e a Europa. Então, mais uma vez, o professor Bruno Hendler traz algumas publicações, algumas provocações para a gente pensar: o problema é a globalização ou o problema está relacionado à maneira como nós lidamos com o meio ambiente, por exemplo? Toda globalização tem que levar necessariamente a uma degradação ambiental, lembrando que a Covid-19 é uma zoonose que contaminou os seres humanos. E o que aconteceu na China, a priori, poderia ter acontecido em qualquer lugar. O Hendler aposta que na geopolítica internacional serão acentuadas as tendências que já ganharam força, como a dissolução do poder econômico dos Estados Unidos e a ascensão da China como potência capaz de dar respostas sistêmicas para problemas sistêmicos. Além dessa bipolarização entre a superpotência tradicional capitalista
os Estados Unidos e a superpotência chinesa, que está emergindo nesse momento, ele ressalta também que a Alemanha será um ator de destaque na União Europeia e na Eurásia, na região do mundo compreendida como Eurásia. Questões como o futuro do trabalho, as mudanças climáticas, as desigualdades sociais, a capacidade de controle biopolítico pelos estados e o papel das redes sociais e dos regimes internacionais continuam em aberto, e a pandemia pode acelerar ou amenizar as contradições inerentes a esse processo. Porém, antes de apontar os caminhos, é preciso voltar um pouco no tempo. Daí o professor vai lembrar o quê? Que talvez a gente se lembre de que na véspera da pandemia, as conversas nos barzinhos, nas rodinhas de conversa, giravam em torno de filmes, né, no início de 2020, como Parasita e Coringa, que foram premiados no Oscar em 9 de fevereiro de 2020, né, que ele vai considerar já uma data distante. Isso em maio, né? Em maio de 2020, ele já considerava o Oscar distante, porque já tinha acontecido tanta coisa que aquilo parecia ter ocorrido há muito tempo. O abismo social que mantém famílias pobres morando praticamente nos esgotos das grandes cidades e a inundação desses bairros humildes por uma chuva sem fim, retratados no filme sul-coreano O Parasita, são a metáfora para entendermos que os principais prejudicados pelas mudanças climáticas e por crises sanitárias como a do Covid-19 têm endereço e renda bem específicas, né? Ou seja, essas pandemias, elas tendem a ter consequências muito mais graves nas classes desfavorecidas, nas classes mais baixas, né? Nas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente pode perceber no nosso caso, uma boa parte da classe média e da classe alta brasileira, por exemplo, durante a pandemia, pôde fazer o isolamento social, trabalhou de modo remoto, com seus tablets, com seus computadores, com seus laptops, telefones celulares, enquanto uma boa parte da população brasileira não pôde parar de trabalhar, as classes média-baixa, classe baixa, os pobres, os miseráveis, né? E ficaram aí submetidos a péssimas condições sanitárias em uma crise sanitária já avassaladora. E eles foram mais atingidos, né? Eles ficaram mais expostos aos vírus. E juntamente com essa crise sanitária houve o agravamento da crise econômica, socioeconômica brasileira, né? Então, o processo de pauperização, de empobrecimento da população brasileira acentuou-se durante a pandemia da Covid-19, né? Então, problemas relacionados à fome, ao desemprego, né, à falta de perspectiva para as classes desfavorecidas, para as classes baixas brasileiras, se tornaram algo de uma dimensão bastante assustadora durante essa pandemia. Nossas contradições sociais, econômicas, políticas, que já eram bastante evidentes antes, pioraram. O corte de investimento público em setores sociais como saúde e educação e o reforço do braço punitivo do Estado, expostos no filme Coringa, na qual uma pessoa que tem transtornos psíquicos graves, ela de repente vê o Estado lhe dando as costas, né? Ela não pode mais fazer terapia, ele não pode mais ter acesso aos medicamentos, né? E ali vai emergir, sob uma perspectiva sombria e bastante realista, o inimigo do Batman, né? Então, filmes como Coringa mostram quando o Estado abandona as pessoas, e não apenas abandona, mas punem essas pessoas depois de tê-las abandonado, a gênese dos monstros sociais que têm aparecido no Brasil e no mundo. Mais do que isso, expõe a contradição na declaração de economistas ortodoxos e grupos de investimentos que agora clamam para o maior papel do Estado e para o novo New Deal, ou novo Plano Marshall, ou coisas do gênero. O New Deal, né, foi um pacote de medidas do governo norte-americano para lidar com a crise de 1929, né, tendo em vista a recuperação da economia e a melhoria do nível de vida dos norte-americanos. O Plano Marshall, por sua vez, diz respeito a um plano
de reconstrução de países europeus que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, bancado pelos Estados Unidos, ou coisas do gênero, né? Então, muitos economistas ortodoxos, grupos de investimento, né, pessoas de ambientes corporativos que sempre defendem que o Estado deve diminuir, que o Estado deve manter suas mãos longe da economia, né, se afastar do seu papel de regulador, de fiscalizador da economia, agora justamente clamam, né, no ponto de vista do Bruno Hendler, por um maior papel do Estado. Parece que quando há uma crise muito grave, se pede que o Estado resolva, né, mas de um modo geral se pede que o Estado fique longe. Há quem diga que todos são socialistas em meio a uma pandemia. Fica aqui uma provocação do Hendler. Ele traz outros elementos complicadores. A indústria cultural joga com ameaças às necessidades básicas e com as ações políticas para protegê-las. A indústria cultural é um termo criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer, da chamada Escola de Frankfurt. Esses filósofos, sociólogos, críticos literários vão chamar de indústria cultural um processo de mercantilização da produção cultural humana, das artes, da literatura e etc. Toda essa mercantilização da produção cultural humana está subordinada à lógica da maximização do lucro do modo de produção capitalista. E a indústria cultural ela vai produzir manifestações, produtos, né, audiovisuais, né, através da televisão, do cinema, dos jornais, das revistas, esses meios de comunicação para as massas, que são os principais agentes da indústria cultural, que vão vender uma ideia de felicidade atrelada à ideia de consumo, à ideia de ter para ser, digamos assim. Apesar dessa indústria cultural estar a serviço da dominação, ela reflete em si as contradições do sistema. Então, se há uma boa parte da produção audiovisual, por exemplo, ela está ligada a processos de consumo, de alienação e etc., por outro lado, recorrentemente, essa mesma indústria cultural produz obras que podem nos fazer pensar, que podem nos fazer refletir e questionar o próprio sistema no qual nós estamos inseridos. Então, por exemplo, essa indústria cultural tem produzido obras que discutem a possibilidade da gente caminhar para distopias futuristas, né, típicas das ficções científicas, que mostram um estado panóptico, ou seja, um estado vigilante, onipresente, opressor, aquele que garante as necessidades básicas, mas também pode nos privar delas a qualquer momento, na típica relação de vigiar e punir. Aqui, quando ele fala de vigiar e punir, ele está fazendo uma referência a um filósofo chamado Foucault, que trabalha com essa ideia de vigilância e de punição, né, como uma forma de o Estado controlar mentes e corpos. Então, obras da literatura, por exemplo, como 1984, Admirável Mundo Novo e Não Verás País Nenhum, essa última é do consagrado escritor brasileiro Inácio de Loyola Brandão, vão fazer uma discussão sobre o papel do Estado, né, os perigos de uma sociedade que caminha cada vez mais para regimes autoritários, autocráticos e totalitaristas, né? E no caso específico de Não Verás País Nenhum, nós temos uma reflexão sobre os limites ambientais do planeta, em que medida o planeta suporta esse nosso modo de produção predatório, que trata a natureza como um mero objeto, né, que instrumentaliza a natureza para ampliação sem fim do lucro, realimentando o consumismo e a produção industrial, né, sem levar em conta os limites do nosso mundo. Então, a própria pandemia pode ser percebida nesse contexto, e como já foi dito, a Covid-19 é uma zoonose que se espalhou para a humanidade, fruto, né, graças à relação ambientalmente irresponsável que nós temos com a natureza. Então, há também
Distopias inversas sobre o colapso dos governos e o retorno ao estado de natureza hobbesiano. Então, como nós vimos nas concepções de Estado, a concepção de Estado de Hobbes, baseado em um estado na natureza, onde as pessoas vivem numa barbárie, fazendo com que elas estabeleçam, a partir de uma renúncia de poderem governar a si mesmas, de resolver esses conflitos por si mesmas, elas fazem uma renúncia desse poder de autogoverno em favor de um soberano, né, de um monarca, no caso, lembrando que o Hobbes fazia uma defesa do Estado absolutista no século XVII. Né? De qualquer maneira, várias obras distópicas de ficção científica mostram uma espécie de retorno à carnificina, à barbárie dos estados de natureza, esse estado anterior ao estado civil, ao estado com regras, ao estado com leis. E essas obras da indústria cultural vão mostrar esse retorno, seja por guerras ou por ameaças não humanas, como pestes, máquinas inteligentes, invasões extraterrestres, zumbis, micro-organismos, né, vírus e bactérias. Então, a gente pensar que a ficção científica, que é essa narrativa de um futuro possível, ela nos apresenta muitas vezes uma espécie de espelho do mundo contemporâneo. E a imagem que nós vimos, que nós podemos ver nesse espelho, não é boa. Ironicamente, passamos por uma situação muito parecida, na qual um vírus mortal ameaça a humanidade, fazendo com que parte dela tenha que se refugiar dentro de suas casas e se comunicando as pessoas umas com as outras, trabalhando, mantendo seus laços sociais através de máquinas, como a gente está fazendo, por exemplo, na gravação dessa aula. O cenário que vivemos apresenta elementos dos dois tipos de distopias. Há governos que, sim, foram pegos de surpresa e não têm condições, ou vontade, como no caso dos Estados Unidos. Aqui ele está se referindo aos Estados Unidos do final da administração do Donald Trump. Então, alguns desses estados foram pegos de surpresa e não têm condições de dar uma resposta abrangente e satisfatória à crise. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui. Pode subir, por favor. Bom, continuando aqui, eu estou recebendo uma refeição, então eu vou continuar gravando a aula, tá? Eu peço só um pouquinho de paciência, porque se eu for parar aqui vai complicar. E há governos que certamente vão se aproveitar dessa situação da pandemia para ampliar o autoritarismo com novas formas de controle social e biopolítico. Daí o Bruno Hendler vai falar da nossa situação aqui no Ocidente, ou seja, no mundo subdesenvolvido. Como é que a gente está lidando aqui na América Latina com esse tipo de situação? Só um minutinho que eu já volto. Oi. Atenção, crédito. Aproximar. Pode ser. Não, primeiro de 10. Sim, né? Isso. Qual que é na verdade? Viu? E? Vai? A minha não precisa, não, viu? Fechou. Obrigado. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Com licença. Bom, continuando, perdão, gente, são coisas do trabalho remoto, né? Então, no mundo subdesenvolvido, né, no Ocidente, passamos dos regimes militares, né, das ditaduras latino-americanas, por exemplo, para os autoritarismos de mercado, que usam apenas a parte do Estado que lhes convém. A repressão que é dirigida a grupos marginalizados e que é necessária para legitimar a luta em defesa dos privilégios que existem há tempos. Mas ele afirma, não se enganem, a onda progressista que ganhou as eleições na América Latina nos anos 2000, quando vários governos da esquerda emergiram na Argentina, na Bolívia, na Venezuela e no Brasil, né, não foi a regra, essa onda de governos que ele vai chamar de progressistas, mas foram a exceção na história do continente latino-americano. Porém,
o gênio não volta para a lâmpada. E o embate político que temos visto no Chile, no Equador e na Argentina e na América Latina em geral, tende a continuar por muito tempo, porque muitos avanços não podem ser desfeitos sem a luta de classes, principalmente quando as sociedades latino-americanas se veem ameaçadas com a retirada de direitos. Em geral, quando se pensa em globalização, se pensa na compressão espaço-temporal, ou seja, na redução das distâncias pelo encurtamento do tempo e do custo para percorrê-las. Isso vale para as cadeias produtivas e para a disseminação de novas tecnologias, mas também para a circulação de pessoas, ideias e doenças. A pandemia abre um leque de possibilidades ainda imprevisíveis para o uso da tecnologia. Por um lado, pode servir para que as empresas descubram a inutilidade de algumas reuniões presenciais, já que as reuniões remotas são, até do ponto de vista econômico, né, da contabilidade das empresas, bastante interessantes. Mas pode gerar desemprego de setores intensivos em relação à mão de obra ou facilitar o acesso a dados pessoais e fisiológicos dos seus funcionários. Daí a gente pode pensar que, na medida que as empresas, né, como uma das consequências dessa pandemia, ela tiver cada vez mais acesso aos dados pessoais e os dados fisiológicos, ou seja, biológicos dos seus funcionários, a gente vai tendo estratégias de biopoder, de controle das pessoas, de biopoder por parte dessas empresas. Pode gerar novas formas de interação pessoal, por um lado, mas também pode dar voz e visibilidade a indivíduos que defendem valores racistas, xenófobos ou misóginos. Né? Então, a gente vê essas redes sociais, por exemplo, que se tornam cada vez mais arenas nas quais sujeitos de correntes político-partidárias, ideológicas diferentes, se digladiam, né, no ciberespaço, na arena do ciberespaço. A pandemia pode servir para que professores descubram novas mídias de ensino. De fato, nós professores tivemos que aprender na marra a nos adaptarmos a essa situação. Mas pode levar à destruição do pensamento crítico se grupos cooperativos de ensino eliminarem a função crucial do debate e da interação em sala de aula, já que o espaço físico tem custos financeiros. Por fim, pode servir para que governos cooperem na disseminação de conhecimento científico e na busca por vacinas e curas, mas também que cooperem para controlar dados pessoais e exerçam esse controle biopolítico sobre os corpos humanos. Bom, termino aqui essa rápida exposição com base na entrevista do professor Bruno Hendler, né? O texto completo, na íntegra, está disponível na plataforma Moodle. Vale muito a pena ler essa entrevista completa, né? Até para a gente pensar como que um estudioso percebia os prognósticos, as possibilidades futuras para o mundo, no âmbito dessa geopolítica, da globalização e principalmente da crise sanitária do coronavírus, né, do Covid-19. Muito obrigado a todos pela atenção, um abraço, tenham uma ótima semana e um ótimo final de semestre. Tchau.